Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta-feira, sempre personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas e junto com você debatem e discutem os assuntos que estão na pauta, não é, do desenvolvimento, do crescimento aqui da nossa Baixada Santista e os assuntos importantes do dia a dia do país também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise às 8 da noite, às 20 horas e às 22 horas, às 10 da noite, o nosso painel regional, também com importantes entrevistas, né, e discussões sobre temas importantes que estão na pauta também aqui da região e do Brasil. Nessa edição a gente recebe aqui com muito prazer o empresário Armênio Mendes, diretor-presidente do Grupo Mendes. Nos dá o prazer e a satisfação de participar com a gente nesta edição. Armênio, prazer recebê-lo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde, telespectador, boa tarde. Verônica Mendona, companheira, jornalista, participa e colabora com a gente em mais esta edição do nosso painel Debates. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, é mais um prazer, mais uma vez é um prazer discutir os assuntos da nossa região metropolitana aqui nesse programa. Muito obrigada. Muito bem, a gente está aguardando aqui, né, o Marcos Santana, companheiro, editor adjunto do Jornal da Orla, sempre uma figura importante todas as segundas-feiras conosco aqui, e ele está chegando aqui dentro de instantes para compor a mesa também conosco, né, e participar com a gente mais desta edição. Eu lembro sempre o telefone para você participar com a gente, 3017 9110. Você liga para cá, faz a sua pergunta, o seu comentário, enfim, emite opinião a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui no programa. Pelas redes sociais, pelo Facebook, você pode compartilhar sempre conosco, na facebook.com/painel regional, ou acompanhando online o que a gente está discutindo aqui pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e acompanha em tempo real, né, o debate e as discussões aqui, os temas que estão sendo discutidos e debatidos durante o programa. O programa encerrado, ele fica à sua disposição no YouTube. Você acessa lá o YouTube e acompanha, né, ou revê o programa, acompanha alguns trechos aí que você eventualmente tenha perdido e queira rever, né, tá certo? Muito bem, a gente destaca sempre aqui os nossos parceiros, né? O Diário do Litoral nesta edição traz aqui uma matéria, uma manchete que é bastante interessante, está causando aqui polêmica na cidade também, com relação aos taxistas, né? Aqui a manchete: táxis de Santos serão padronizados, né? Os taxistas, a princípio, não estão gostando muito da ideia, a prefeitura quer serviço mais qualificado, sindicato contesta prazo para adequação, né? A gente, como sempre, aqui passa aqui aos nossos convidados, né? Um exemplar para cada um, aqui para o Armênio, na sequência lá para a Verônica. Obrigada. Tá certo? Então, fica aqui destacado aqui a manchete desta edição do Diário do Litoral. Só para pegar o gancho, Armênio, você é empresário, evidentemente conhecido muito na área da construção civil, mas tem aí importantes empreendimentos também na área do turismo, né? Essa coisa do bem receber, do receptivo aqui da cidade e dessa possibilidade de padronização aí dos táxis. Não é que eles não estejam aceitando, eles estão achando muito curto o prazo para se adaptar a essa exigência que a prefeitura está querendo. Você vai em várias cidades importantes aqui da América do Sul, até da Europa, enfim, e você percebe que a frota de táxi é padronizada, né, algumas delas importantes, né? Acho que era uma boa fazer isso aqui? Eu acho que é. Você vê, em Portugal tem duas cores o táxi há muitos anos e é no país inteiro. E alguns países da Europa também. É mais fácil você identificar a chegada do táxi, né? Quando você tem o táxi até na cor padronizado, né? Para o turista facilita. Eu acho que é uma questão de adaptação agora, que certamente vai trazer algum gasto para os taxistas, mas certamente vai trazer algum benefício, porque quantas vezes o próprio taxista passa pelo passageiro e ele não identificou o táxi e não manda parar exatamente por isso. Então eu acho que se for contabilizar mesmo, embora hoje haja uma despesa para o taxista, certamente isso vai a médio prazo reverter em benefício. Verônica, a ideia é boa? Não, acho que a ideia é boa, também concordo, fica mais fácil para visualizar. Eu acho que tudo que vem para o bem da cidade, a princípio, como o Armênio falou, pode ter um custo mais elevado, mas depois se reverte no benefício para todo mundo, para o taxista e também para os usuários do serviço. Resta saber a cor, né? Porque os táxis serão padronizados, né? Não é da cor brasileira, da bandeira brasileira. Né? O verde e amarelo? Não, sei lá. Põe amarelo embaixo, o capota verde? Portugal é preto e amarelo. Preto e amarelo. Nova York é todo amarelinho, né? Buenos Aires é preto e amarelo também, né?
Então, interessante, né? Acho que então, verde e amarelo fica verde e amarelo fica melhor? Verde e amarelo. Ou então a cor da cidade, né? É a cor da cidade, Qual é a cor da cidade? Azul? Mas aí é padronização a nível nacional. Aí seria nacional? Aí você identifica o táxi a nível nacional. Muito bem. Bom, por falar em nível nacional, a gente viveu alguns momentos de turbulência aí, com possibilidade de crescimento da inflação, enfim, né? O Armênio é um empresário do setor da construção civil, né? Empresário bastante destacado e empreendedor aqui na cidade e na região, e também, como eu disse, na área do turismo, enfim, né? Armênio, qual é a avaliação hoje? Como é que você vê aí a dinâmica aí da nossa economia? Os sustos passaram, enfim, teremos aí um horizonte positivo aí para 2014, você tem contatos importantes aí junto ao governo federal, junto a governos de outros países, é cônsul de Portugal, enfim, tem condição de fazer uma boa avaliação, inclusive, de como é que nós estamos sendo vistos e observados lá fora, especialmente na Europa. Olha, eu acho que eu tenho o que todos os brasileiros e todas as pessoas que vivem no Brasil têm, é informação. A gente lê jornal todo dia e a gente passa a ser informado como todo mundo é informado. E hoje, eu lendo a Folha de manhã, eu verifiquei que havia ali, eu acho que um toque com relação aos atos praticados no Brasil pelas nossas autoridades. Ou seja, a credibilidade, a nossa credibilidade, a credibilidade do Brasil, ela está em baixa hoje. Então não adianta hoje você ficar oferecendo certas coisas se lá atrás você não fez a lição de casa. É isso que está acontecendo com o empresariado, com os grandes investidores internacionais. Você veja que nós temos hoje ainda a valorização do dólar, nós temos a desvalorização do real, exatamente por quê? Pela fuga de capitais. E esta fuga de capitais aconteceu exatamente por quê? Exatamente porque não há credibilidade. Quiseram, ao meio do caminho, o governo brasileiro, em determinado momento, passou a querer começar a mudar as regras do jogo. Ou seja, contrato assinado é contrato assinado, dizia a Dilma, a nossa presidenta esta semana, e contrato assinado, é um contrato assinado que tem que ser respeitado. Mas se quer se cogitar mexer nesse contrato. E foi cogitado mexer nesses contratos. Isto leva exatamente aqui à fuga de capitais do país. Hoje, nesta matéria que eu li de manhã, eu via que há a perspectiva aí dos países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, eles terem uma dificuldade cada vez maior, porque a economia dos Estados Unidos está se ajustando, não é? Esses países têm a sua infraestrutura toda pronta e nós temos aí há 10 anos tentando aumentar o volume de produção, que não aumenta, e nós temos um país ainda hoje sem quase com toda a infraestrutura para fazer. Você veja o descrédito do Brasil. Quando se convidaram agora as empresas para participar da concorrência, da licitação da exploração das estradas e de aeroportos, nós não tivemos nenhuma empresa importante de fora querendo participar. Exatamente por quê? Por que isto? Porque a falta de credibilidade. Não é que não tenhamos aqui bons negócios para essas empresas, temos. E certamente eles têm muito capital para investir. Mas investem se acreditarem naquilo que está sendo proposto e que lá na frente não haja alguém querendo mexer naquilo que está realmente assinado e acordado. Antes da Verônica, eu só queria ver o seguinte, você acha que havia um retrocesso do governo Fernando Henrique Lula para o governo Dilma? Eu acho que houve um retrocesso do Fernando Henrique Lula já, né? Eu acho que há um momento em que se começa a questionar as privatizações, porque foi o que foi questionado pelo PT ao longo desses 7 ou 8 anos, e hoje chegou-se à conclusão, mesmo que questionaram e que criticaram, chegaram à conclusão de que o Brasil não vai crescer se não houver a participação do capital estrangeiro, ou seja, do capital privado. Então, quer dizer, há uma crítica grande àquilo que foi feito, mas na verdade eu acho que o grande estadista brasileiro, o grande homem que deu o arranque ao desenvolvimento brasileiro, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Pois não, Verônica.
Hoje o Valor Econômico trouxe uma análise importante do setor da construção civil, né, falando que a construção civil ela deve gerar uma expansão esse ano de 3 a 3,5%. E para o ano que vem a expectativa também é favorável, né, com destaque nesse sentido para o mercado imobiliário, que tem uma carteira de crédito no país de 350 bilhões e altas em venda nas capitais de Rio de Janeiro e São Paulo. O estudo também diz que tem uma boa demanda para os imóveis comerciais. Queria saber do senhor se a nossa região, Santos especificamente, segue essa tendência também, esse bom momento. Nós entendemos que sim, nós que vivemos dessa área, nós atuamos na construção civil já há 50 anos quase, há 40 anos no Brasil, ou na cidade de Santos. Nós esperamos que aconteça. O Brasil era o país do futuro e Santos, a gente vem aí numa recessão tremenda porque não havia desenvolvimento na Baixada Santista. O nosso porto se mantinha do mesmo tamanho, as empresas que atuavam no porto, elas transferiram suas sedes para São Paulo e a gente foi minguando aí a cada dia. Veja que Santos tem 420 mil habitantes e chegou a ter 450 mil habitantes lá atrás. Então há a perspectiva hoje de um crescimento grande, sim. E hoje eu acho que não há dúvida para ninguém, porque o porto está sendo triplicado e isto é fato, é real, está acontecendo. É palpável, é um fato palpável. Não é uma promessa. É uma promessa. A gente está vendo que essas obras estão andando. A gente está vendo a sede da Petrobras que está nascendo aí, ela está caminhando, daqui a pouco está pronta, certamente. Não há governo que invente fazer uma obra para sediar uma empresa se esta empresa não for de fato sediada aqui, ou se não houver a perspectiva de desenvolvê-la na região. Eu acho que a nossa região, ela certamente talvez seja uma das mais beneficiadas. É bem verdade que a gente, quando fala em região, a gente fala na região metropolitana. Certo. E é bem verdade também que nós somos uma região metropolitana formada por 9 cidades e, na verdade, nós não temos nada metropolitano. Não temos saúde, não temos educação, nós não temos habitação, nós não temos nada unificado. A mobilidade urbana, então, que seria essencial. Também não, é pior ainda. Ou seja, então não há um projeto unificado para a região metropolitana. Não adianta a gente ver o desenvolvimento da cidade de Santos, porque quando se questiona a Baixada, questionam-se as 9 cidades, não é? Certo. Então a gente tem que abranger, tem que ter uma abrangência maior na nossa visão de região. E eu vejo que não há unidade das autoridades da região da Baixada Santista no sentido de preparar a região, de fato, para aquilo que certamente vai acontecer. Você acha que passou um pouco desse ponto aí, né? Essa falta de estudo, essa falta de planejamento, e gerou todo esse problema que nós estamos acompanhando agora, esse caos viário, esses congestionamentos monstruosos, que inclusive a gente tem informações de pessoas que têm residências aqui, né, e que estão acostumadas a descer, estavam acostumadas a descer constantemente em finais de semana, estão evitando, né, descer e vir para Santos, tomando outros rumos aí, porque morrem até de medo, né, de ficar preso nos congestionamentos. Como eu disse aqui até 2 semanas atrás, quando houve aquele arrastão na Serra, né, num domingo, há 2 domingos atrás, eu estava na Serra. Né. Quando eu cheguei ao congestionamento, o arrastão estava acontecendo lá pela minha frente, 5 minutos antes, qualquer coisa assim, né? Quer dizer, você fica parado ali, realmente a sensação é... de pânico, né? De pânico e de abandono completo, porque você não pode ir para frente nem para trás. Não vai para um lado nem vai para o outro, está cercado. Se começa a haver um arrastão contra você, não é alternativa. Você entrega o que você tem e os caras levam o que podem. Né? Não vão levar teu carro porque não tem para onde ir. Mas vão, evidentemente, tomar aquilo que você tem. Né? Então, esse planejamento tinha que ser feito lá atrás, Armin. Você que acompanha, que debate, que discute com as autoridades há tantos anos. Era tão difícil prever esse crescimento? Era tão difícil prever isso? Né? Certamente estava certo esse crescimento, mas certamente o que existem há 9 cidades na Baixada que compõem essa região metropolitana e cada um tem uma cor, ou seja, uma cor partidária. E estas cores partidárias, elas começam a se confrontar, então passam a haver divergências e não convergências. E essas divergências trouxeram a nossa região a isso. Mas se você analisar bem, não é a região da Baixada Santista que está passando por isto. Eu acho que todo o Brasil hoje está passando por isto. Eu vou fazer um depoimento rápido. Há um mês atrás, eu estava em São Paulo e eu peguei um táxi para andar um trecho de 5 km para ir no médico, que eu tinha uma consulta médica. Eram 3 horas da tarde, eu estava dentro do táxi, liguei para o consultório médico, que a minha consulta era às 5 horas, pedindo antecipação da consulta.
Antecipação. Antecipação, porque eu estava chegando, 10 minutos, estava na consulta. Sabe a que horas eu cheguei no consultório médico? 6 horas da tarde, 1 hora, fiquei 2h30. O táxi me esperou 50 minutos, eu tive a consulta e vim embora. Quando eu estava no meio da 9 de julho, paguei o táxi, deixei ele no trânsito e segui 8 km a pé, porque não tive paciência para esperar. Então nós temos o país inteiro assim, não há investimentos na Baixada, não há investimentos em São Paulo. Parece até que as nossas autoridades estão querendo levar o país novamente para a era da bicicleta ou da carroça. Não é possível. Porque na era da carroça, na era em que não tínhamos automóveis, a gente ainda vê algumas estradas bem planejadas, algumas avenidas em São Paulo, que a gente pergunta, olha a visão destes futuristas da época, não é? Que viam o desenvolvimento lá na frente. Hoje nós estamos vivendo alguém que está à frente e dirigindo as cidades e os países, e o Estado e os países, deixando estrangulado de uma forma que não tem nenhuma explicação. E o governo também deu crédito, as pessoas financiaram carros em 60, 80, 90 meses, a frota teve uma expansão, mas a malha viária não acompanhou. Então houve Se você me permite, às vezes eu fico analisando isso. Olha a falta de capacidade, vamos lá. Por que descontar o ICM ou o IPI, ou sei lá o quê, o imposto no automóvel? O IPI. O IPI. Eu acho que você tem que cobrar o imposto deste automóvel, mas obrigatoriamente investi-lo em estrada para você poder pôr esse automóvel na rua. Então você motiva o aumento da produção e você não cria uma estrada para colocar esse carro. Você der uma rodada à noite em qualquer cidade da cidade de Santos, você vê que as garagens estão atoladas de carros e as ruas também. Também, as ruas também. Como é que a gente pode pensar num 1 milhão de automóveis por dia a ser colocado em circulação? Alguma coisa que está estranha. Bom, finalmente, então, não são as torres que são construídas aqui pelos empresários da construção civil, por você e pelos seus companheiros, pelos seus colegas construtores, que são polos geradores de trânsito aqui na cidade, né? Porque muito se debateu isso, né? Durante as revisões, as últimas revisões aí do plano diretor, enfim, se discutiu isso aos montes, né? Eu acho que é o poder aquisitivo das pessoas e eu acho que é muito justo que elas tenham cada dia melhor ou maior poder aquisitivo, tá? Eu acho que as autoridades, elas têm que encarar isso de frente e têm que ver que é assim a vida, que as pessoas devem receber aquilo que merecem, elas devem ter aumento, sim, da sua capacidade de investir e de ter conforto e de andar até de carro, mas do outro lado tem que haver motivação para se fazerem garagens subterrâneas, para se fazerem algumas coisas. Sabe, às vezes eu ouço criticar os Estados Unidos. Outro dia, numa viagem de conhecimento, nós fomos a Chicago e a gente vê, debaixo das avenidas em Chicago, tem as avenidas de serviço, para que as ruas em cima atendam o tráfego de passageiros. Tem fluidez, não incomoda de passageiros. Então é isto que tem que ser copiado, é aquilo que existe de mais avançado no mundo e que te dê facilidade para você poder ter as coisas, porque te dá condição, poder aquisitivo para que você compre, mas que não te dão espaço para que você circule na rua, isto não vale a pena. Eu vi essa palestra com os representantes de Chicago, né, com o pessoal da Secob, com o qual eu tenho relações há muitos anos, você sabe disso, né, e lá no Mendes Convention, né, e fiquei realmente impressionado com as obras importantes viárias que fizeram lá. Agora, você acha viável, possível que se faça aqui qualquer coisa parecida com o que se vê lá, não? Olha, Edgar, você está me dando a oportunidade de te falar uma coisa. Certamente aquilo que nós estamos discutindo aqui vai alimentar a discussão da rádio dos próximos 8 dias ou 15 dias. Porque quando eu venho aqui, e a gente às vezes traz alguma coisa importante que já é velho nos outros países, mas ainda não existe aqui, e você vai lá fora e vê, e você quer atualizar a tua cidade, você é alvo de crítica. Gera polêmica. Né? Você gera uma polêmica enorme, mas uma polêmica é uma crítica daqueles que nunca fizeram nada, nem haverão de fazer. Porque eles criticam tudo, eles vivem fazendo, eu não tenho medo de falar isso, porque é o que eu penso. É o que eu penso. Certo. Eu quero ser criticado a minha vida inteira, mas criticado porque faço, criticado porque penso.
criticado porque vou lá fora, vejo o que existe de importante e de bom e tenho capacidade para trazer para cá. Então acho que isto é assim. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinceramente, a todos aqueles que tiverem oportunidade de ir lá fora e virem com os seus projetos arrojados para cá, tragam isso para cá, para que a gente amanhã ainda consiga se locomover. Fala-se numa passarela, você recebe críticas. Se você falar numa garagem subterrânea, você vai receber crítica. Tudo que você propuser de novidade nessa cidade, esteja certa que você haverá de ser criticado. Vai receber críticas. Armênio, eu queria até a sua análise. Muitos santistas às vezes se questionam, nossa, tantos lançamentos imobiliários, tem pessoas para preencher todas essas unidades, já que a população de Santos se mantém a mesma durante 20 anos, e às vezes essas pessoas que falam isso não percebem que a população se mantém a mesma, porém o perfil etário mudou, a população envelhece, ela pode não crescer, mas ela envelhece. Então, a pessoa que há 25 anos ela estava nascendo, hoje ela está casando, ela quer um apartamento, o perfil das famílias mudou. Santos é uma das cidades que mais tem um número menor de pessoas por domicílio. Então, como o senhor vê essas críticas também, essa situação? Queria que o senhor falasse um pouco também desse mercado, dessa ocupação aqui. Eu estou em cima do intervalo aqui, né? O Armênio Mendes vai pensar um pouquinho nesse questionamento da Verônica, e na volta do intervalo, então, ele responde aqui a nossa Verônica Mendrone. Eu só passo aqui uma mensagem importante da Prefeitura de Santos, já que até hoje só, né, dia 30, nesta segunda-feira, segue a campanha de arrecadação dos brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, em alusão ao Dia da Criança, que acontece, claro, em 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do Fundo Social, aqui na Conselheiro Nébias, né, na Gota de Leite, a Conselheiro Nébias 388, na Encruzilhada. Até hoje, evidentemente, né, até às 18 horas, das 14 às 18 horas, período da tarde, portanto, é o que resta. Né? Os presentes serão distribuídos para as crianças assistidas pelas entidades beneficiadas e cadastradas junto ao Fundo Social. Quem quiser montar um posto, ainda é possível, você liga para 3222-8050, 3222-8050. Agora sim, um intervalinho e o painel Debates volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, o segundo bloco do nosso painel regional Debates, hoje com prazer conversando com o empresário Armênio Mendes e com a participação sempre importante da jornalista Verônica Mendrone. O telefone segue aberto aí, 3017-9110, você liga, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, tira suas dúvidas sobre os temas importantes que a gente está discutindo e debatendo aqui. Antes do intervalo, a Verônica fez um questionamento aqui junto ao Armênio Mendes com relação à questão do mercado imobiliário nacional e mais voltado aqui para a cidade, é isso, Verônica? Exatamente, né? Nós estávamos conversando que muitos santistas não entendem o porquê de tantos lançamentos imobiliários, né? Então, eu estava dizendo, porque a população ela não cresceu de Santos, ela não cresceu, mas ela envelheceu. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Elas melhoraram de vida, elas se separaram, enfim, se desquitaram, né? Então, e acontece, às vezes, fica esse mito na cidade, não, mas para que estão construindo tantos imóveis, tantos lançamentos em Santos, né? Então, eu queria que o Armênio explicasse um pouco a visão dele para a gente dessa situação. Eu vou começar dizendo o seguinte, veja como nós vivíamos mal na cidade de Santos. Eram 450 mil habitantes, há 50 anos atrás, quando eu cheguei aqui, 45 exatamente. Hoje nós temos 430 mil habitantes e nós continuamos construindo. Isso significa que o Brasil mudou, significa que o povo tem uma qualidade de vida melhor, significa que o poder aquisitivo aumentou e que as pessoas vivem em espaços maiores, ocupam espaços maiores, oferecendo mais conforto às suas famílias. E certamente vai-se continuar construindo por muitos e muitos anos, porque as pessoas cada dia exigem mais. Há 50 anos atrás você não tinha telefone e vivia sem o telefone e era feliz. Há 50 anos atrás você vivia num quartinho de 3x3 ou 2x2 e era feliz. Hoje você quer mais espaço. Então talvez seja uma das cidades onde não se trouxe ainda a redução das unidades, ao contrário, a gente ainda constrói unidades que oferecem bastante conforto e o mercado imobiliário na cidade está aquecido, não tem muita sobra não, em relação àquilo que... E é o santista que compra? É o santista, eu acho que o paulista já comprou muito no passado, quando a cidade era uma cidade de veraneio. Hoje é mais uma cidade voltada
às pessoas que vivem realmente aqui. Algumas trabalhando em São Paulo, trabalhando no polo industrial do Cubatão, e o nosso comércio aumentando, porque o Centro de Convenções veio ajudar, turismo de negócio, enfim. Eu acho que tudo tem levado as pessoas a ter uma qualidade de vida, uma condição de vida melhor, e as pessoas vão ampliando o espaço onde vivem e certamente haverão de o fazer cada vez. Nós estamos vivendo num país rico, não é país pobre, né? Eu acho que o que nós não podemos é olhar para uma favela hoje, dando um exemplo, parece que sem graça, mas é um exemplo que deve ser dado. Você olha para uma favela e você diz, olha, nesta favela aqui, nesse espaço tão estreito, tão pequenininho, moram aqui 100 mil pessoas. Você não vai querer terminar a favela e ver aquelas 100 mil pessoas alojadas num espaço daquele tamanho. Então, à medida que o mundo vai mudando, que as pessoas vão ganhando mais poder aquisitivo, vai aumentando o seu poder aquisitivo, elas vão tendo realmente esse conforto e a gente vai acabando com essa pobreza e dando às pessoas um pouco mais de conforto e de bem-estar. Armênio, vem aí a Copa do Mundo 2014. Nós recentemente recebemos aqui, questão de 10 dias, o empresário, ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que disparou aqui uma série de críticas mais direcionadas à direção do Santos, não é, que teria, não teria dado sequência àquilo que ele vinha fazendo, em prol de trazer para a cidade uma seleção de grande porte, enfim, que evidentemente daria aí mais frutos aí ao município, com visitas de muita gente aqui, muitos turistas, enfim. Mas também houve uma crítica ao poder público, né, porque também, desde 2007, nós estamos em 2013, né, é que se sabe que a Copa do Mundo 2014 seria no Brasil. Então, 7 anos acho que é tempo suficiente para você estruturar uma série de coisas, né? Você, além de, como eu disse no primeiro bloco, na abertura, é empresário do setor imobiliário, da construção civil, mas tem aí também uma série de empreendimentos voltados ao turismo, tem um hotel, enfim, né, e outros equipamentos, né? Queria saber como é que você vê aí a preparação da cidade e da região, visando a Copa do Mundo, e o que é que você acha que vai acontecer conosco em 2014, na Copa? Olha, eu sinceramente não sei não. Eu tive essa conversa ontem com meu filho, que ele é o presidente do Santos Região. Do Santos, do Convention virou hoje o Alex. E ele estava me dizendo, inclusive há 15 dias atrás eu estava em Portugal e ele me telefonou pedindo, pai, vê se tem algum contato aí com alguém do futebol, para ver se a gente ainda consegue trazer, de repente até a própria seleção portuguesa? Essa é uma boa, viu? Eu não consegui fazer esse contato, até porque eu não tenho grande contato com gente do futebol. Eu até tenho contato com alguns políticos e eu acabei falando lá com o secretário de Estado da comunidade, que é quem o consulado está afeto, é quem responde. Pedi a ele que sondasse alguma coisa com relação a isso. Até hoje não tive resposta não, também faz 8 dias, 10 dias. E normalmente a política não está muito ligada ao futebol, tá? São dois caminhos distintos e são dois setores que caminham separados. Mas eu acho sim que as autoridades da Baixada, eu acho que elas tinham que ter se empenhado mais lá no passado, porque não adianta você disputar as coisas depois delas já estarem comprometidas, né? Certamente todas ou quase todas, né? As seleções que vêm para o Brasil, certamente elas não vão esperar para a última hora, para os últimos 6 meses, para definir onde é que elas vão se alojar no momento em que vierem participar. Eu acho que a gente já está um pouco atrasado com relação a isso. Havia aí um compromisso do México vir para cá, isto estava definido, e acho que o que levou as autoridades da região a se acomodarem foi este acordo com o México. Mas a verdade é que o México ainda não está classificado, tá? Mas na verdade nós tínhamos sim, a seleção do México, ela ia se instalar na cidade. E tem poucas cidades preparadas para receber uma seleção como a cidade de Santos. Porque você tem o CT do Santos, você tem 2 ou 3 campos de futebol importantes na cidade e você tem hotéis que podem abrigar bem uma seleção. E os turistas também, né? E os turistas, né? Que vêm acompanhar, os torcedores, né? Acho que isto ainda vai acontecer. Vamos ver.
Mas há uma luta aí constante nesse sentido. Armênio, em determinado momento da sua vida, o senhor ofereceu sua experiência empresarial à vida política, se candidatando como vice-prefeito. Então, eu queria lhe perguntar uma coisa. Se o senhor fosse prefeito de Santos hoje ou governador do estado, se fosse o governador, quais os 3 principais investimentos que o senhor acha que são necessários fazer no estado e na região metropolitana da Baixada Santista? E se o senhor fosse prefeito de Santos, quais os 3 principais investimentos que o senhor acha mais do que necessário fazer? Olha, eu acho que primeiro infraestruturar toda a região da Baixada Santista. Eu acho que é necessário, fundamental. Você sabe, eu vou falar da minha empresa. A minha empresa tem planejamento para os próximos 10 anos. Se você não consegue caminhar sem fazer um planejamento, quando eu começo a edificar um prédio, eu termino esse prédio em 15 meses, 18 meses. Por quê? Porque está planejado. Se você não tiver um planejamento, como é que você consegue transmitir para os teus assessores aquilo que é necessário ser feito? Há necessidade de se fazer um planejamento. E esse planejamento tem que ser a médio e longo prazo. Eu acho que ele não pode ser um planejamento num prazo curto, no prazo do mandato de um prefeito. 4 anos? De 4 anos. Você tem que ter um planejamento de 20, 30, 40, 50 anos. Porque quando a gente fala lá na cidade americana, que a gente citou agora, lá no Chicago, a gente fala num planejamento de 50 anos que todos que assumiram o poder respeitaram aquilo que foi planejado lá atrás. Então, o que é necessário... Chicago, por exemplo, tem um conselho, né, municipal, né, formado lá por um grupo de pessoas importantes na cidade, empresários, pessoas ligadas aí a áreas sociais, lideranças sociais. A cidade de Chicago ela sofreu um incêndio muito grave há uns anos. Maringá tem algo parecido, né? Exatamente. Então Maringá é uma cidade Maringá é uma região metropolitana também, e que eles têm um planejamento mais ou menos semelhante. Copiaram, foram lá, buscaram. Semelhante, né? Por que vocês cresceram organizados desse jeito? Então, é desta forma. Você sabe que eu estive agora numa cidade de Portugal, que é Viseu, e que estive lá com o Presidente da Câmara, e quando cheguei na Câmara, o Presidente me mostrou uma grande maquete da cidade inteira, onde aquela região toda é uma região rural, mas que lá na frente, no futuro, certamente vai ser urbana, e já está um planejamento feito para aquilo. Se algum dia alguém quiser vender algum lote daqueles, ou alguém quiser comprar algum espaço dentro daquele perímetro, ele sabe que lá na frente não adianta ele sonhar com alguma coisa diferente, porque o que a cidade vai permitir fazer é aquilo, ou seja, há um planejamento para 50 anos, para a cidade, não é um planejamento para mim, para a minha empresa, é um planejamento para a cidade. Acho que ao momento em que você está numa cidade metropolitana, num país que é novo, numa região que vai ter uma expansão muito grande com o pré-sal e com o aumento do porto, né? Se não fizerem um planejamento muito bem feito agora, que seja respeitado nos próximos 50 anos, certamente daqui a 50 anos nós não podemos nem sequer de bicicleta andar na região. Armênio, eu queria falar um pouquinho agora sobre a Zona Noroeste, né? A Prefeitura de Santos deu o pontapé inicial nas obras do Santos Novos Tempos, que promete acabar com as enchentes naquela localidade, né? O senhor acha que com as obras daquela região, que tem quase um terço do território de Santos Ilha, e ainda ela está praticamente toda horizontal, ela não foi verticalizada ainda, o senhor acha que é a próxima joia a ser explorada na cidade? Olha, sua empresa tem estudado essa situação? Olha, eu tomara que isso não seja a mesma coisa da seca da região seca do Nordeste, que a gente está discutindo isso, eu ouço discutir isso há 50 anos ou 100 anos, sei lá, há 50 eu estou aqui, e a gente discute a seca do Nordeste e ela não vai embora nunca, tá? Então, é necessário que se faça realmente um planejamento para a Zona Noroeste, é necessário. E é necessário que a população que vive lá cobre, mas cobre com seriedade, não é? E eu não sei por que a gente ainda tem gente vivendo em cima daqueles diques. Palafitas em cima do mar. Você falou há pouco que eu emprestei meu nome um dia e fui candidato a vice-prefeito. Você sabe que foi uma das coisas que me chamou a atenção naquela época, e talvez foi o bom
o que eu tirei de bom nessa participação da eleição, é que eu passei a entrar nessas favelas, eu passei a conhecer a realidade dessas favelas que eu nunca tinha entrado. Eu acho que se eu hoje quiser entrar, é possível até que nem me deixem entrar, mas como candidato entrava e eu era protegido e podia entrar, mas na verdade eu fui lá e até hoje carrego isso comigo. Por que ainda na nossa região temos uma favela daquele jeito? Por que ainda existem favelas na Baixada Santista? Numa região metropolitana rica, que tem o maior porto da América Latina e que tem aí certamente, e que tem um polo industrial enorme. Por quê? Por que que nós temos isso com o orçamento do Cubatão, com o orçamento do Guarujá, com o orçamento de Santos, com o orçamento da Praia Grande e com o volume de dinheiro que enche o orçamento de cada uma dessas cidades? Esse volume de dinheiro, eu acho que fica pouco para cá, né? Fica pouco aqui para os municípios, né? Não, eu acho... Esse bolo tributário precisa ser rediscutido. Mas é isso que eu acho. Ao momento em que você tiver um plano de desenvolvimento regional, a questão de favela não é uma questão de uma cidade, é uma questão da região. Eu acho que todos têm que participar disso. É uma questão de resolver o problema regional. Não é? Não adianta você ser rico e morar no meio de uma favela. Todo mundo é pobre à tua volta. Será que você pode ser feliz assim? Certamente não. Não vai conseguir nem sair de casa. Eu acho que é o momento em que você tem 9 cidades e estas 9 cidades têm um problema, vamos nos unir, todos os políticos, vamos falar com o governador, vamos falar com o Presidente da República, porque nós temos força. A união é a força, é que faz a força. Agora, ao momento que você se dispersa, cada um olha para o seu cantinho, para o seu umbigo, certamente não vai conseguir nada. Interessante. Chama-se planejamento isso. Sem querer puxar a sardinha para um partido, para outro, para a cor partidária, outro, que você citou no bloco anterior, sendo esse um dos principais problemas que você identifica aqui na região, quando a gente tem essa dificuldade de unir, de unificar e de criar um planejamento, né? O ex-governador Serra criou aí o plano de recuperação da Serra do Mar, né? Me parece que não cabe na cabeça de ninguém, né, bater de frente contra esse projeto. Um projeto inteligente, né, de tirar pessoas que moravam em áreas de risco, fundamentalmente. Claro que é um processo complicado, as pessoas estão lá há 40, 50 anos, não é isso? Exatamente, as pessoas às vezes não querem sair, enfim, né? Mas a prefeita de Cubatão, quanto pôde, torpedeou o projeto, se colocou contra. Enfim, eu não quero aqui fazer crítica, porque vão dizer que eu estou vestindo uma camisa, não estou vestindo outra. Então, não estou vestindo camisa nenhuma. Mas estou citando um exemplo da onde um projeto importante, né, que estava tirando gente da área de risco da Serra do Mar, e a gente vê, ano após ano, virada de ano, quando entra o verão e vem aquelas chuvas torrenciais no Rio de Janeiro, no sul, especialmente, alaga a cidade e esperadas, exatamente. Moradores de morros acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu isso aqui, mas podia ter acontecido, né? E houve uma queda de braço entre a Prefeitura de Cubatão, né, e o governo do Estado, eu entendo, por uma disputa única e exclusivamente partidária, porque não tem sentido você ir contrário a um projeto que retirava famílias de áreas de risco. Enfim. Você sabe, eu vou lá atrás dizendo, havia uma lenda antiga que dizia assim, o cardeal Cerejeira, lá na época quando a igreja mandava no mundo, dizia assim, o povo precisa sofrer para ser humilde. Certamente deve ser esta a filosofia de alguém que contesta isso. Ora, você tirar o cidadão da favela e colocá-lo a viver decentemente, nunca pode haver alguém que seja contra. Se a prefeita do Cubatão foi contra isso, é porque ela é a favor da pobreza. Um dia, eu tive a oportunidade, quando o Lula andava em campanha e ainda não tinha sido presidente da República, um dia eu disse a ele que a luta maior, quando se falava em divisão, a luta maior tem que ser produção. Se você não produzir para tirar as pessoas da riqueza, não adianta você distribuir a pobreza, porque a pobreza distribuída deixa todo mundo miserável. Não é esta a sociedade que a gente quer. A sociedade que a gente quer é uma sociedade que tenha conforto, que viva bem e que mereça aquilo que o país onde ele vive pode dar para ele, se as coisas forem bem geridas e bem administradas. Quando as pessoas vivem o quanto pior, melhor, ou seja, elas querem quanto pior, mais fácil é de dominar estas pessoas, tá? Exatamente. Esta é a filosofia deles.
porque não é possível, tá? Sei lá, tem certas coisas que a gente não consegue conceber. Sabe, Edgar, às vezes eu fico, e uma vez eu trouxe isso para uma discussão política, né? Há 2 anos atrás, quando me diziam assim, as nossas obras públicas são muito caras, elas são muito caras e elas recebem os aditivos máximos que a lei permite, todas elas. E sabe quem ganha a próxima concorrência? O mesmo que aplicou todos esses aditivos. Incrível. E que os políticos aceitaram. Eu acho que o cidadão que não sabe fazer um orçamento deve ser desclassificado para concorrer a uma outra obra nos próximos 10 anos. Vai primeiro aprender a fazer um orçamento e depois vem concorrer a uma outra obra, mas faz pelo preço da concorrência e não pelo preço e mais todos os aditivos permitidos pela lei. Então são sempre os mesmos. A lei da concorrência é uma vergonha. Revista, né? E se nós ainda temos as cidades despreparadas, e se ainda temos favelas, e se ainda temos falta de condição viária nas cidades, é porque os recursos não são bem aproveitados, ou porque alguém os leva transformando-se nos grandes cânceres das cidades e dos estados. Um intervalo, mas aqui a gente volta em instantes, né, para mais um bloco do nosso painel debates. É rápido. Muito bem, nós estamos de volta. Este é o terceiro e último bloco, né, do painel debates nesta edição. Claro que conta com a participação do empresário Armênio Mendes e também com a jornalista Verônica Mendrona, né? Algumas perguntas chegando já de telespectadores participando com a gente. Já a gente abre espaço. A Verônica quer rapidamente falar sobre a ligação seca Santos-Guarujá. Lembrando que o Armênio começou, né, em Guarujá, mais precisamente em Vicente de Carvalho, a vida profissional, né? Exatamente. É verídico isso, né? Olha, eu fiquei 11 meses, quando cheguei ao Brasil, em 1963, dia 18 de abril de 1963, fez 50 anos agora, em abril. Eu fui parar em Vicente Carvalho e fiquei ali 4 anos. E posso te dizer mais, quando eu me transferi para Santos, eu gostava tanto de Vicente Carvalho e ficava com saudade daquele povo, daquela região, de tudo aquilo, que eu ia passar meus domingos lá, passeando na Avenida Tiago Ferreira. Incrível, né? Diga, Verônica. Não, então, eu quero perguntar para o Armênio, essa ligação seca aí também, vamos ver se ela vai acontecer de fato, né? Entre Santos e Guarujá, ela especula-se que ela trará uma valorização do solo naquela região, certo? E como o Edgar lembrou, o local que o senhor conhece bem porque morou quando chegou ao Brasil, né? Como o senhor vê essas mudanças de perspectiva com essa obra lá? O senhor acha que pode trazer que tipo de mudança no entorno, valorização? O Grupo Mendes tem estudado aí essa situação ou não tem interesse na região? Olha, eu gostaria até muito. Eu vou te dizer uma coisa. Quinta-feira da semana passada, eu fui a Vicente Carvalho. Talvez eu não tenha ido lá, não tivesse ido lá nos últimos 10 anos ou 15 anos. Não sei há quantos anos eu não ia a Vicente Carvalho. Você vai ao Guarujá e acaba não indo a Vicente Carvalho, onde eu vivi 4 anos. E eu voltei decepcionado, sinceramente. Eu acho que as autoridades agrediram o Vicente Carvalho. Agrediram, na minha opinião. Eu posso te afirmar que Vicente de Carvalho era muito mais confortável para se morar há 50 anos atrás do que é hoje. A Avenida Tiago Ferreira, dava gosto de passear na Avenida Tiago Ferreira, que é uma avenida livre e com comércio, naquela época, interessante. Hoje você vai em Vicente Carvalho, você não consegue nem andar naquela Avenida Tiago Ferreira, porque lá não sei que esses e não sei o que fizeram naquilo lá. Você chega na Estação das Vargas, que era onde eu tinha ali a minha oficina de bicicletas, foi ali que eu comecei. Aquela era frente para uma avenida que ia ter a Vaza Aérea, que hoje passa ali a linha férrea, era da linha férrea, hoje para a estação que era a minha oficina de bicicletas. Você chega à estação, você vê a construção de lojinha para atender os ambulantes. Aquilo parece uma favela das piores favelas que você pode imaginar. Aí você segue a Tiago Ferreira, você vai até lá, a praça, que era uma praça linda, que chega no final da Tiago Ferreira, você vira para o Parque Estuário, e depois segue na Santos Dumont até o Guarujá. Aquilo ali tem outra quantidade de lojinhas feitas pelo poder municipal para atender ambulante. O que significa? Eu não tenho nada contra ambulante, mas ambulante é ambulante. Ambulante ele tem que mudar, ele não pode ser fixo, né? Ali é uma loja fixa, certamente que não paga imposto, que vai buscar as coisas lá no Paraguai ou não sei aonde, e para vender e para concorrer com aqueles que sustentam a cidade.
Porque quem sustenta uma cidade são os empresários que se instalam nela, que pagam os impostos que são necessários para que a cidade cresça e que paguem os direitos trabalhistas a quem ali se emprega. Certamente, ao momento em que você começa a apoiar ou a transformar a tua cidade numa cidade de comércio de ambulantes, certamente você quer que aquela cidade seja pobre ou que aquela região seja pobre para o resto da vida. Eu vi de lá decepcionado, sinceramente, me preocupou até ver aquilo que eu vi. Eu espero que haja aí uma luz na cabeça da própria prefeita, que certamente não foi ela que cometeu esse crime. Para mim foi um crime que eu acho que até o meio ambiente não podia permitir que aquilo acontecesse. Entendi. Porque aquelas lojas certamente não tem banheiro, não tem nada, não oferece nada, nem a quem trabalha nela, nem sequer aqueles que exatamente ali vão buscar procurar aquele espaço para comprar alguma coisa. É o maior crime que eu vi cometido na região da Baixada Santista, dentro da minha opinião. Certamente por isto, acho que esta ligação não vai ser tão benéfica para aquela região lá, não vai ter tanto crescimento como está se pensando isso falando. Porque não há planejamento, você precisa planejar a região. Como é que você vai fazer isso? Precisa reorganizar toda aquela região. Totalmente, reorganizar tudo novamente, para que você tenha perspectivas de crescimento, de crescimento, de riqueza de pessoas, até dos empresários irem para lá e edificarem, verticalizarem aquelas casas, enfim, criar alguma coisa que seja um pouco mais decente e mais organizado. Olha, a cara da Aparecida fala assim: Armênio, como está o andamento da passarela do Shopping Praia Mar? Vai ser construída? Na verdade, primeiro vai ser construído o empreendimento, um edifício empresarial, não é isso? Olha, eu não sei se vai ser construído ou não. Se vai ser construído se a Câmara de Santos entender que é o melhor para a cidade. E eu tenho defendido isso aqui. Eu acho que compete ao empresário propor, compete ao empresário ir buscar o que existe de bom lá fora e desenvolver projetos e trazer para a cidade. Foi isso que a nossa empresa fez. O projeto está pronto, está na Câmara para ser avaliado, já tem recebido críticas e elogios, não é? E eu acho que aconteça o que for melhor para a região, é o que eu espero. Às vezes as pessoas me procuram, é tão necessário essa passarela para a cidade? Sim. Para mim, não pense que é tão benéfico. Por quê? Porque se as pessoas atravessarem a rua e circularem dentro do shopping, certamente no impulso elas acabam comprando e isto vai me beneficiar. Se elas forem direto à praça de alimentação e voltar, elas acabam não passando nas lojas e não compram no impulso. Mas, sendo bom para a cidade, a gente resolveu propor. Está nas mãos dos nossos legisladores e do nosso prefeito. Agora eu não entendi. Se a passarela for aprovada, o prédio sobe. Se a passarela não for aprovada, o prédio não sobe ou o prédio sobe de qualquer maneira? Não, o prédio está subindo. Não está tem subindo nada já, a ver né? uma coisa com daqui a 2 anos. Agora eu fiquei meio... Daqui a 2 anos, certamente, o prédio estará lá o empresário. Com ou sem passarela. Com ou sem passarela. Se tiver passarela, vai ligação direta lá para a praça. Se não tiver, vai por baixo pela rua mesmo, a pessoa caminhando. Silvio do Rio Branco, mais uma vez, participa aqui, porque o crescimento na Baixada Santista, na área de empreendedorismo, não atinge a área continental de São Vicente, principalmente, né? É questão mercadológica, é isso? Mercado. Eu não entendi, desculpa. Por que o empreendedorismo, as pessoas não empreendem, não fazem mais empreendimentos, por exemplo, não levam empreendimentos para a área continental de São Vicente, ele pergunta. Eu acho que a área continental, ela tem que ser toda infraestruturada, tá? Eu acho que é por isso, né? Não sei. Aí é obrigação do poder público, né? Você sabe o que acontece, DH? O poder público tem que se voltar para isso, sabe? Você aprova um projeto e ao aprovar o projeto, você vai pagar a tua licença de edificação por metro quadrado. Você vai pagar teus emolumentos por metro quadrado. Você não tem nenhuma isenção. E se você analisar o custo de impostos, o custo de taxas, o custo de licença, o custo de tudo, eu não sei como é que a gente consegue fazer. Às vezes a pessoa diz assim, olha, tem que fazer depois da linha da máquina. Tá, mas para vender a como? A 3, 4, 5 mil reais o metro quadrado? Não dá para fazer. Não dá para fazer por quê? Se você fizer, eu não sei, não conheço o solo da Zona Noroeste,
mas certamente deve ser o mesmo Sol de Santos. Se você quiser fazer um prédio mais alto e você tiver que estruturá-lo a 60 metros de profundidade, como nós fazemos aqui, certamente não comporta, não há ninguém que seja capaz de fazer isto. Então é necessário que seja feito um estudo de solo, é necessário que seja definido, depois de feito esse estudo de solo, qual é o gabarito que ali pode ser implantado para ser viável economicamente e para que você possa pensar em atender aquela população de uma forma que atenda à carteira deles, não é? Então, é um planejamento, tem que ser feito um planejamento. Não sei se isso foi feito ou não, acho que ainda não foi. Eu acho que aquela região tende a crescer sem dúvida nenhuma, porque nós vivemos numa ilha, certamente toda esta ilha vai se valorizar, a Zona Oeste também, mas é necessário que se faça um estudo e depois um planejamento. O Adel entrou em contato conosco também, não é? É um telespectador assíduo, diz assim: tenho 73 anos e quero agradecer ao Armênio o apoio na escola portuguesa. Eu não sei que escola é essa, escola portuguesa. Olha, a escola portuguesa é uma escola, a escola que fica lá no centro da cidade, na rua, não sei o nome da rua lá. É uma rua que vai da Conselheiro Neves ao centro da cidade, ali na direção do bombeiro, né? Onde era o bombeiro, onde é a Câmara hoje. Não me recordo o nome da cidade. Mas é uma escola que ela foi uma das principais escolas da cidade, onde tem muita gente que estudava lá, quando a elite da cidade morava no centro da cidade. E depois ela continuou tendo o seu valor importante para a educação na cidade, e hoje é uma escola infantil. A gente tem lá hoje 100 e poucos alunos, 160 e tantos alunos. Eu me empenhei sim com a reabertura da escola, que ficou 6 ou 7 anos parado, fechada, e isso já foi reaberto há 15 anos, sei lá, ou há mais do que isso. E hoje a gente tem lá 170 alunos à volta disso também. Alunos que vêm daquela região, filhos de gente pobre que não tem condição de pagar a escola. Então eles vão lá no pré e saem de lá preparados para entrar no primário lá na frente, onde eles recebem alimentação, educação, enfim. É a nossa tarefa hoje. Muito bem. Mas não é, eu acho que esses méritos não são meus. Eu acho que eu fiz o que eu pude fazer na época da reabertura da escola e hoje participo, é verdade que participo, mas tem muita gente envolvida nesse processo que é mais importante do que eu, porque fisicamente eles se doam no dia a dia e financeiramente colaboram muito. Tá? Muito bem, estamos encerrando aqui, né? A gente podia ficar conversando aqui mais umas 2 horas a respeito de uma série de questões importantes ligadas aí ao crescimento da cidade, desenvolvimento, enfim, mas o tempo não permite. Armênio, foi um prazer recebê-lo, espero que volte outras oportunidades aí, mais cedo aí, para a gente discutir a cidade, a região e o país, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado, Edgar, parabéns aí a você pelo teu programa e muito obrigado aí pela atenção, pela paciência, telespectador. Obrigado, Armênio Mendes, empresário, mais uma vez participando com a gente. Obrigado também, Verônica, pela participação, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanha. O Painel Debates fica por aqui. A gente volta amanhã, 1h30 da tarde, com a reprise sempre às 8 da noite. E às 22 horas tem o Painel Regional, tá bom? Obrigado, tchau.